Lucas, o capítulo de número 23. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 23, versículos de número 38 até ao versículo de número 43. Falar esta noite sobre as razões da urgência missionária da cruz. As razões da urgência missionária da cruz. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículos 38 a 43. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o Rei dos Judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Pai Santo e Justo, te damos graça de que a mensagem central do Novo Testamento deriva da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Não há dúvidas de que a fonte de nossa salvação, de nossa expiação, a fonte transformadora dos homens é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E também não há dúvidas para o pregador apaixonado pelo Evangelho de que a cruz e as mensagens que dela derivam são mensagens infalíveis, porque manifestam na sua amplitude todo o amor de Deus e todo o plano de Deus demonstrado aos seres humanos. A Bíblia revela em João capítulo 3, versículo 16, a Bíblia em resumo: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este grande amor de Deus é revelado através do sacrifício vicário do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Estas razões levam-me a entender a grandiosidade do ministério de Paulo e compreender porque esse homem foi o maior dos missionários, o maior dos pregadores, o maior dos ganhadores de alma, porque ele chegou na cidade de Corinto e disse: Eu não quero saber mais nada entre vós, nem de vãs filosofias, nem de mensagens humanas. A minha mensagem é uma só: é Jesus Cristo, este crucificado. Paulo adotou esta filosofia de trabalho, porque ele sabia que todas as outras palavras não teriam o efeito da palavra da cruz. Ele mesmo diz que quando para uns a cruz é vergonha, para outros a cruz é ignomínia, mas para nós os que cremos a cruz é o poder de Deus. Ele revela nas suas escrituras que não tinha outra razão pela qual viver, a não ser viver a vida que o crucificado lhe havia proporcionado. Ele diz: a vida que agora vivo no Filho de Deus. Não mais vivo em mim, mas Cristo agora vive em mim. Glória a Deus. Paulo fez o que fez para a razão principal. Ele era um apaixonado pela cruz de Cristo. Ele não tinha outra coisa a tratar a não ser a cruz. Lhes afirmo com certeza e que com convicção que o Evangelho que produz resultados ainda é o Evangelho simples
simples da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho que transforma vidas, que tem o poder de fechar o inferno, operar milagres, realizar maravilhas, abrir as janelas do céu sobre a terra, e a mensagem baseada no Evangelho da cruz, a poderosa cruz que desfez as obras do diabo, que garantiu a vida eterna através da vitória de nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz, o lugar aonde os fundamentos principais da vida cristã foram estabelecidos. Foi na cruz que o Senhor Jesus estabeleceu a doutrina fundamental do nosso Evangelho. Ele viveu em função da cruz. A Bíblia diz que quando chegou a hora de ir a Jerusalém, o seu rosto se transformou como alguém que haveria de subir a Jerusalém. Tentaram lhe impedir de enfrentar a cruz, tentaram lhe impedir da batalha da cruz, mas ele disse ao destes: para trás de mim, Satanás, porque convém fazer toda a vontade do meu Pai que está no céu. Glória a Deus. A mensagem da cruz ainda possui o segredo principal para mobilizar as nossas vidas, para quebrantar o nosso coração. Se queremos que o poder de Deus se manifeste, não há outra mensagem melhor, mais poderosa do que a simplicidade da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, da onde emana toda a fonte de vida, da onde emana o poder transformador da mensagem que nós pregamos. Sem cruz não há salvação, sem cruz não há evangelho genuíno. Aliás, meus senhores e senhoras, uma das fraquezas do evangelismo atual, da pregação do evangelho atual, é que estão pregando um evangelho sem cruz. E pregar um evangelho sem cruz é pregar um evangelho que não exige arrependimento, não exige transformação, não exige renúncia, não exige mudança de vida. E este evangelho pode encher a cabeça, pode agradar os ouvidos, mas não entra no coração, não transforma a vida, porque o evangelho que transforma é o evangelho da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que exige a renúncia e garante a regeneração e a transformação da natureza velha, da natureza decaída, da natureza amaldiçoada, da natureza estragada, porque não há nada que possa vencer o pecado aqui na terra do que o poder da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito e louvado seja o seu nome para todos. Nessa porção da Bíblia, Jesus está nos momentos da sua batalha crucial no Gólgota, e ele está cercado à direita e à esquerda de dois malfeitores, cuja tradição chama um de Gestas e outro de Dimas. São duas figuras que nos trazem duas lições de vida, porque um reconheceu a sua dependência da cruz, e o outro, por não reconhecer, sem dúvida, foi a perdição eterna, porque a cruz é a ponte que nos transportará desta dimensão humana e nos levará por cima do abismo da eternidade e nos colocará no porto esperado da vida eterna. A cruz é um instrumento que nos dará a garantia de que na vida vindoura nós teremos resultados e galardão e herdaremos juntamente com o Senhor Jesus Cristo as benesses da vida futura, porque é Paulo que ensina: se com ele fomos crucificados, com ele também seremos glorificados. Glória a Deus. A cruz é a garantia de que a nossa natureza decaída está dominada, está sufocada e não pode mais estar sob o domínio do nosso dia a dia. Quando a cruz está na nossa vida e nós estamos na cruz, a velha natureza está vencida, a velha natureza está dominada, e Paulo afirma três verdades se nós abraçamos a cruz. Verdade número 1, o pecado não terá mais domínio sobre vós. Verdade número 2, a carne não terá mais domínio sobre vós. Verdade número 3, a morte não terá mais domínio sobre vós. E ele canta o hino: onde está a morte, a tua vitória? Onde está o pecado, o teu aguilhão? Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, através da cruz do Calvário, glorificado e bendito seja o seu nome. A mensagem que vale a pena pregar é a mensagem da cruz. A única mensagem pela qual vale a pena morrer é a mensagem da cruz. A única mensagem pela qual vale a pena se cansar, suar e viajar é a mensagem da cruz. Não vale a pena fazer outra coisa, não vale a pena pregar outra coisa, pela simples razão de que não tem resultado. Chame a teologia para o púlpito, a teologia morta, e ela não dará resultado.
resultado. Chame a filosofia para o culto e ela não dará resultado. Chame a poesia para o púlpito e ela não dará resultado. Mas pregue a cruz e os demônios vão sair de marcha ré. As enfermidades serão vencidas pelo poder da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você crê nesta verdade, levante a sua mão para o céu e glorifique e bendiga e exalte o nome daquele que morreu, mas venceu e ressuscitou e está sentado à direita de Deus. Jesus Cristo, Filho de Deus, o vencedor da cruz. Existem pelo menos 5 razões para que eu espalhe da urgência missionária da cruz. Razão número 1, versículo 38, e também por cima dele estava escrito um título em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o Rei dos Judeus. Na cruz de Cristo, acima da sua cabeça, estava este título em letras gregas, romanas e hebraicas. Por que em letras gregas, romanas e hebraicas? Porque estas 3 culturas, os gregos, os romanos e os hebraicos, representavam toda a população da época. Estas 3 culturas representavam o domínio, o poderio da época. Os gregos dominavam o mundo pela sua sabedoria. Os romanos dominavam o mundo pela política, pela organização militar. E os hebreus dominavam o mundo pela força da fé e pela força da religião. Ao olhar para este título, este é o Rei dos Judeus, aglutinando em torno de si as principais culturas e lideranças da época, nós encontramos a primeira razão da urgência missionária da cruz. E qual é, pastor Luiz Antônio? A cruz tem uma mensagem de esperança para todos os povos, para todas as tribos, para todas as línguas, para todas as nações, para todas as culturas, para todos os tipos de pessoas, em qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer instante, em qualquer momento. A cruz é a resposta que o ser humano precisa para resolver os seus problemas. Glória a Deus. Eu quero lhes dizer com isso, me diz a Bíblia, que todas as pessoas precisam de um encontro com o Cristo crucificado. O rico precisa e o pobre também precisa. O africano precisa e o alemão também precisa. A única solução para o vazio da alma humana está na resposta que somente a cruz pode dar. Somente o Evangelho da cruz possui a resposta para preencher o vazio que a cultura não preenche, que a filosofia não preenche, que a ciência não preenche. Mas o Evangelho da cruz, ele rompe com a barreira das trevas, ele desfaz o poder satânico, ele tem o poder de penetrar até o interior da alma humana e penetra até a divisão da alma e do espírito, porque a palavra de Deus é eficaz e mais penetrante que espada de 2 gumes e penetra até o seu interior para discernir as intenções do seu coração. A palavra da cruz penetra lá no interior do homem culto, penetra no interior do homem pobre e transforma a sua velha natureza de pecadora em filho de Deus, em santo de Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Há um segredo na cruz de nosso Senhor que só aqueles que perceberam pela fé podem compreender. E qual é este segredo, pastor Luiz Antônio? Que a cruz demonstra todas as respostas que o ser humano precisa, por causa que o amor de Deus está demonstrado na cruz do Calvário. A cruz é a resposta que todos os seres humanos precisam. É por isso que a igreja que prega a cruz é uma igreja missionária. É por isso que o pastor que prega a cruz é um pastor missionário. Por quê? Porque ao olhar para a cruz está o plano de Deus dizendo que a salvação é para todos, a salvação é para todas as tribos, é para todas as raças. Deus não seria injusto. Nós já ouvimos a mensagem esta semana dezenas de vezes na palavra de Deus, mas entenda bem, há 2 bilhões de pessoas na terra que nunca ouviram falar o nome de Jesus nenhuma vez.
Você está aqui dando glória a Deus porque ama a cruz. Se você ama a cruz de verdade, esta noite as suas escamas espirituais vão sair dos seus olhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E você vai ver, começar a ver as almas pelo prisma da cruz. A cruz vai aumentar a sua visão. A cruz vai me levar além fronteiras. A cruz vai derrubar as barreiras que me separam da sua chamada, da sua vocação. E você vai ver o mundo pelo prisma da cruz. E o que é que a cruz está dizendo? A cruz está dizendo salvação, 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 salvação. Esta é a mensagem da cruz esta noite. Sentir a presença de Deus. Donado por salvar. Ele quer salvar alguém. Eu estou preocupado com os púlpitos de nossa igreja, porque eu estou vendo muito farafafá e pouco pregador apaixonado por almas. Eu estou vendo muita busca por fama, por estrelato, por nome, e pouca gente com lágrimas chorando para salvar almas. Sabe o que está faltando? Está faltando a cruz entrar na tua vida, no teu ministério, na tua mensagem, na tua pregação, e a tua história de vida muda esta noite. Muda esta noite, muda esta noite, muda esta noite, muda pelo poder da palavra da cruz. Levanta as suas mãos aos céus, por favor. As duas. Derrama a paixão da cruz no coração dos meus irmãos. Derrama a paixão da cruz. Enche esse santuário de quebrantamento e de paixão agora. É porque na cruz está uma mensagem a todas as nações. É Jesus que decide por todo mundo pregar o Evangelho. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunhas em Jerusalém, na Judeia, em Samaria, até os confins da terra. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 nos escreve que diante do trono de Deus existirá um coral de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações. Isso já lá na eternidade. Isso quer dizer que você queira ou não queira, Deus vai salvar pessoas de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações. Isso quer dizer que você não obedecer e não ouvir a voz de Deus, Deus vai levantar outro no teu lugar, e você vai ter que prestar conta diante de Deus daquilo que você podia fazer e não fez. Porque Deus não se deixa escarnecer. Se eu não quiser fazer, Deus levanta 10 melhor do que eu e coloca no meu lugar. Se eu não quiser pregar, Deus já tem aí no meio do povo gente melhor do que eu para fazer a sua obra. Mas Deus não se deixa escarnecer. A sua palavra vai se cumprir 100%. Quantos creem nesta verdade podem dizer glória a Deus. A segunda razão pela qual a cruz tem urgência missionária é porque a cruz revela a total santidade de Deus. Olha o que diz a Bíblia
40, eles começaram a se acusar um ao outro. Aqueles dois ladrões se acusavam. Um acusava o outro e o outro tentava acusar Cristo. Um defendia Cristo e o outro acusava. E veja que resposta linda: tu nem ainda temes a Deus, este nenhum mal fez. A cruz revela um Deus santo, 100% santo, um Deus que não tem defeito, um Deus que não tem mancha, um Deus que não tem pecado, que ama o pecador, mas não suporta o pecado. A cruz revela um Deus santo que o mundo precisa. Não é de um Deus imundo, de um deusinho qualquer. O que o mundo precisa é do Deus da Bíblia, é do Deus do Evangelho, é do Deus que nós pregamos. E o Deus que nós pregamos é um Deus santo. A Bíblia diz que ele é santo, 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 3 vezes santo. É isso que diz a Bíblia. Quantos querem adorar ao nosso Deus que é santo? Não há poder no Evangelho se nós pregarmos o Evangelho que não exige mudança de vida. A fraqueza do cristianismo atual é que tem muita pregação, meus irmãos, mas há pouca prática do dia a dia. E não esqueça, o Deus que está dentro aqui nesta igreja é o dono nesta igreja. Ele é santo, exige santidade. A sua palavra é uma palavra santa. O seu Espírito é um Espírito Santo. E quem quer segui-lo tem que ser santo como ele é. É isso que diz a Bíblia Sagrada. Se você aceita esta palavra, diga amém. Se você não aceita, diga ai, 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 porque eu falo aquilo que o Espírito de Deus me manda falar. Você compreenda ou não compreenda, aceite ou não aceite, eu estou aqui primeiro para agradar a Deus. Se eu não puder agradar você, não tem problema, mas a verdade é que é necessário pregar um evangelho de santidade que transforma a vida da igreja e nos leva a plenitude. O evangelho que nós pregamos, pastores, se nós pregarmos toda a Bíblia, não há nenhum perigo. Não há perigo de derrota. Não há perigo de que a igreja esvazie. Não há perigo de que alguém fique triste. E se alguém fica triste, é a tristeza segundo Deus que produz arrependimento. Agora olhe bem para mim. É necessário um encontro com a santidade de Deus na nossa vida. É necessário um encontro com a santidade de Deus. É necessário um encontro com a santidade de Deus nos nossos altares outra vez. É necessário outra vez nós termos homens de vida santa, coração santo, mente santa, ouvido santo, boca santa, palavra santa, caminhar santo, mão santa, olhar santo, porque Deus não habita no ambiente de imundícia. Deus quer a santidade da sua igreja para que ele possa operar. E o evangelho da cruz é um evangelho comprometido com santidade. Que o pastor Almerindo e o pastor Almarino são bem mais felizes do que eu, porque eles já têm um ministério confirmado. Se estes homens não fizessem mais nada, a história deles já provou que eles são homens de Deus. Eu oro por eles para que eles concluam a sua carreira em paz. Pastor Almerindo me é testemunha disso, o quanto eu zelo pelo nome dele e pelo ministério dele. Fiz este trato com ele quando cheguei lá perto de Canudos. E o homem de Deus tem que ter palavra. Eu sou filho de um homem pobre que está aqui, simples, presbítero da igreja há mais de 30 anos, mas me ensinou a ser um homem de palavra. Me ensinou a ser um homem de compromisso. Eu e meu pai não temos riqueza nenhuma, mas aprendemos a andar com Deus. Aprendemos a andar com Deus. Aprendemos a levar a sério o evangelho. Aprendemos a viver aquilo que pregamos, custe o que custar. Que os senhores são mais felizes do que eu, porque os senhores já têm um ministério confirmado. Eu sou um jovem pastor que estou chegando agora e não sei o que será de nossa igreja nunca. Não sei. Tenho afligido a minha alma, tenho estado preocupado em meu espírito, porque a apostasia de que falou o profeta Daniel, ela já está entrando no lugar certo. A impiedade que a Bíblia condena
já está convivendo e batendo na porta das igrejas. E o pior do que isso, já subiu nos altares, já está entre os obreiros, já está entre os pastores. E eu sou profeta de Deus na terra e tenho que bradar o que Deus me manda bradar.